Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e chegue os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. Abaixa um pouco lá para mim, por favor, Marcelo, abaixa lá para mim, está muito alto. As duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e de levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Deus querido, a tua palavra é santa, é bendita e é eficaz. Pai, aplica a tua palavra em nossas vidas, em nossos corações, ó Pai. Eu te peço a bênção e a vitória, porque nós oramos, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Podia sentar. Irmãos, eu recebi nesta semana uma mensagem via WhatsApp, e essa mensagem diz o seguinte: olha, sabe qual é a ironia da vida? É ter pressa para crescer e depois suspirar pela infância perdida. É perder a saúde para ter dinheiro e depois perder o dinheiro para ter saúde. Olha só, é pensar ansiosamente no futuro e esquecer o presente, e mesmo assim não viver o presente e nem o futuro.
e viver como nunca fôssemos morrer, e morrer sem ter vivido. A vida é feita dessas contradições. A palavra vida tem uma letra V, o resto é ida. Desfrute do presente e da companhia de quem te faz feliz. O amanhecer é a parte mais bonita do dia, quando Deus te diz: levanta-te, te presenteio com outra oportunidade de viver e começar novamente. Os dias bons te dão felicidades, e os dias ruins te dão experiências. As tentativas te mantêm forte, as provas te mantêm humanos, e as quedas te mantêm humilde, mas somente Deus te mantém de pé. Irmãos, eu comecei a observar isso aqui, eu li isso aqui umas 10 vezes, e fiquei pensando, nós estamos vivendo em uma época em que o ser humano, nós seres humanos, principalmente nós cristãos, não pensamos em nossa vida. Porque Deus nos fez, porque Deus nos criou, porque Deus nos dá, porque Deus nos dá oportunidades. Isso são questões que nós temos que pensar no dia a dia. E quando nós estudamos uma matéria seminar chamada antropologia, nós vemos esse texto aqui, que o sábio Salomão, porque o livro de Eclesiastes, irmãos, as pessoas entendem mal esse livro. Esse livro é um livro tremendo, porque você começa lá no capítulo 1, Salomão, ele está simplesmente decepcionado com a vida. No capítulo 3, quando ele diz que tudo é vaidade, no capítulo 4 ele diz assim, olha, depois voltei e me atentei. Capítulo 4, verso 1. Aí ele vai dizer, chega no capítulo 12, você vê um Salomão consciente de que tudo que ele adquiriu, fama, riqueza, mulheres e tantas coisas que ele teve, ele não usufruiu como deveria usufruir. A verdade é essa. Passou a minha vida, e essa mensagem que eu recebi lá, passei para muitas pessoas, e as pessoas estão gostando dessa mensagem. Por quê? Fala uma realidade nossa de cada dia. Às vezes nós não paramos para pensar exatamente o que estamos plantando, o que estamos semeando e o que estamos colhendo na nossa vida. E quando nós olhamos para esse texto aqui, Salomão diz aqui, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quando a gente é jovem, irmãos, porque a vida do ser humano, no contexto aqui da antropologia do sábio Salomão, a vida física do ser humano, existe 4 fases. Primeiro, exatamente, é o sol, que nós vamos discorrer sobre isso. O sol é a fase inicial da vida, é a infância, é brilho, é coisa maravilhosa. Mas a segunda fase da vida é a luz, né? Exatamente, é a lua. Por quê? A lua é o lado poético da vida, veja bem, é o entardecer da vida, é aquela coisa maravilhosa. Então, quando a gente olha primeiro sol, depois a luz, depois a lua, depois quarta estrela, é a velhice, quando fala que chegou a noite, e quando termina o dia, porque quando chega a você ver as estrelas, é porque terminou o dia e chegou a noite. Então, nessas 4 fases da vida, sol, luz, lua e estrelas, nós encontramos, sábio Salomão, dizendo algumas coisas importantes para nós. Aprendemos a cuidar da nossa vida, daquilo que Deus nos deu. Porque o teu maior tesouro é a vida que Deus te deu. Irmãos, Deus nos dá uma vida para nós gerenciarmos a vida. Esse corpo que Deus te deu é para você glorificar o Senhor. É para você exaltar o Senhor. Deus te fez assim porque Ele quer ser exaltado exatamente com aquilo que Ele te deu. Então, no versículo 2, aqui nós encontramos a primeira expressão antropológica de Salomão, diz assim, olha, antes que escureça o sol. O que vem dizer? O sol, a lua, não é isso? Está escrito aí? E as estrelas se tornam a vir, as nuvens depois da chuva. Então, antes que escureça o sol, a luz, e as luas, as estrelas. O que isso quer dizer? Não deixe a tua vida terminar
sem você desfrutar da tua vida. Agora, no conceito humano, contemporâneo, desfrutar das vidas é desfrutar da vida fazendo o que não deveria fazer com o corpo. Então a pessoa bebe, usa droga, faz um monte de coisa que não tem necessidade. Para você ser feliz, é somente você ter um encontro com Deus e fazer o que a Bíblia ensina, você vai ser feliz. As drogas e as coisas que o mundo oferece, para nós, irmãos, não, nós aprendemos na escola dominical de manhã. O Espírito Santo, ele entra no ser humano para suprir tudo. Você é suprido por tudo que você necessita, como o mundo necessita para ser feliz, e a felicidade é temporal, é por poucos momentos. O Espírito Santo, ao contrário, nos dá uma felicidade duradoura, uma felicidade eterna. Então, quando nós vemos exatamente esse ensinamento do sábio Salomão, é para nós estarmos exatamente conscientes daquilo que nós estamos vivendo. Olha, o que eu estou semeando, Gálatas capítulo 6, verso 7, Paulo fala, olha, o que o homem semear, isso também se fará. Quantas pessoas na velhice, elas não estão bem de saúde, por quê? Porque não souberam cuidar da sua saúde quando era jovem. Fez um monte de coisa que não deveria fazer. Usou droga, álcool, um monte de coisa. E neurônio, quando queima, irmãos, não tem reposição. Neurônio é a única coisa do ser humano que Deus não repõe, é neurônio. Então, tem pessoa, como diz o prefeito Luiz, só tem o tico e o teco. Quando um está em curto ou está de greve, é um problema sério. A culpa é de Deus? Não, a culpa é da pessoa, porque não preservou aquilo que Deus deu. E Salomão deixa bem claro aqui, antes que escureça o sol, a luz e a lua, as estrelas se tornem a vir, e as nuvens depois da chuva. Cuidado, porque as tempestades da vida, ela vem. As adversidades da vida, ela vem. Mas quando nós estamos preparados, irmãos, nós podemos enfrentar, como diz o caipira, de cara a cara. Porque nós estamos ali firmes com Deus. Então, quando nós vemos o verso 3, e eu quero discorrer com os irmãos, porque o tempo é pouco, diz o verso 3, no dia em que tremerem os guardas da casa. Quem são os guardas da casa? São, aqui no conceito do sábio Salomão, são os braços debilitados. Irmãos, não vamos nos enganar a nós mesmos. Meu irmão, fazia supino, levantava peso, eu começava muitas vezes a aquecer com 90 quilos. Hoje eu não levanto 50 quilos, a coluna já não vai, o braço já não aguenta, dá câimbra, dá tudo. Não se engana não, vai chegar o dia que você hoje você pega 80, 90 quilos aí, e vai chegar o dia que 10 quilos para você é um fardo. Esse dia chega na vida de todo mundo, se Deus não recolher antes. Só que quando a gente é jovem, a gente, irmãos, não acredita que isso vai acontecer com nós. A moça nova fala assim, aquela velha, mas um dia se você não morrer, você vai ser velha. Esse dia vai chegar para você. Olha só. No dia que tremerem os guardas da casa. Hoje a mulher nova, ela lava a roupa, encera a casa, faz um monte de coisa. O dia que você tiver 40, 50, aí você vai começar a encerar a casa, dói a coluna, vai lavar a roupa, dói braço. Irmãos, é uma realidade, irmãos. Nós temos que tomar muito cuidado com a nossa vida, com aquilo que Deus nos deu. Irmãos, olha, tinha um vizinho nosso lá. Ele morreu há poucos dias, há uns 2, 3 anos atrás, não me lembro quantos anos faz que ele morreu. Ele morreu novo. Por quê? 3 maços de cigarro fumava por dia. Tem pulmão que aguenta, irmão, uma coisa dessa? Foi no médico, mas falou assim, para de fumar, porque você não tem mais jeito não. Mas a pessoa não para. Por quê? Aquilo está no sangue da pessoa, existe uma necessidade, existe uma pendência agora, a pessoa necessita suprir aquela necessidade do alcatrão. Irmãos, e a pessoa vai chegar o dia que ela vai ter essa debilidade.
Olha como diz Salomão aqui, no dia que tremerem os guardas da casa. Quem é que protege você quando você é novo, né? Como lutador de boxe? É os seus braços, é o guarda da casa. Só que um dia ele não vai ter mais força, não vai ter mais agilidade. Um jovem faz, você vê a criançada no celular ou no computador, o velho que nem eu começa a digitar, daqui a pouco, começa a dar câmera na mão, né? Tem que esticar os dedos, irmãos, a idade chega para nós todos. Vamos cuidar da nossa vida, com aquilo que Deus nos deu. Você é feito por Deus, Deus te criou para a glória dEle. Invista no seu futuro, toma conta do seu corpo, cuide do seu corpo. Não estou aqui pregando, irmãos, que você tem que fazer isso, aquilo outro, não. Mas é fazer o melhor daquilo que você pode fazer para você mesmo. Então Salomão diz assim, no dia que tremerem os guardas da casa, seus braços não tiveram mais subsistência para te defender. Irmãos, a pessoa nova, ela pode trabalhar no serviço pesado o dia inteiro. Ela tomou um banho, ela refaz ela. Uma pessoa com uma certa idade, ela trabalha no serviço pesado o dia inteiro, chega à tarde, ela toma banho, se ela sentar, ela dorme. Irmãos, é realidade, irmãos. É realidade, não tem jeito, irmãos. Irmãos, às vezes eu trabalhava à noite, quando era jovem, antes de casar, depois de casado mesmo, saía domingo 6 horas da manhã, dormia até 8h30, 9 horas, estava no campo jogando bola. Irmãos, hoje eu vou correr, 3 voltas. Meu amigo, se eu tentar a quarta, tem que chamar o SAMU. Irmãos, para com isso, irmãos. Nós temos que tomar cuidado com a nossa vida. Deus te deu, Deus te fez, Deus te criou e Deus te deu uma vida para você cuidar dela. Então Salomão diz assim, no dia que tem os guardas das casas, quer dizer, seus braços um dia não vai ter a resistência e talvez a boniteza que ele tem hoje. Porque depois de uma certa idade, a pelanca vai caindo. É uma outra coisa. As manchas vão chegando. Esses dias a cliente falou para mim assim, quem te viu as suas mãos, agora está cheio de manchinha de velho. Já falei, é verdade, viu? Está tudo cheio de manchinha já, né? Isso é coisa da vida. Você vai fazer o quê, irmãos? Nós não podemos fugir disso. Sabe, Salomão deixou isso aqui para a gente aprender. Porque a decepção dele com a vida dele, que ele não soube aproveitar a vida dele. A verdade é essa. Como deveria aproveitar. Deus deu sabedoria, deu riqueza, deu tudo o que ele pediu, além do que ele pediu. Só que ele não soube aproveitar. Como deveria aproveitar. A verdade é essa. Outra coisa que diz aqui no versículo 3, está aqui, olha. Veja bem, no dia que temerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes. Se curvarem os homens fortes. Quer dizer, outra tradução diz, se curvarem os fortes, as suas pernas já não tem mais a mesma habilidade, já não tem mais a mesma resistência. Irmãos, quando você é novo, você anda 10 quilômetros e você não sente nada. Depois de uma certa idade, você anda 2 quilômetros e você já tem que tomar 1 litro de água. A verdade é essa. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Isso que chega. E se curvarem os fortes. Você anda um pouco, ou faz alguma coisa, você quer sentar. Enquanto você é novo, você não tem esse problema. Outra coisa que diz aqui, exatamente, sabe, Salomão, no verso 3 aqui, olha. E se curvarem os fortes, e cessarem os moedores. E quem está dizendo com isso aqui, olha. Quando seus dentes estiverem estragados, ou já estiver arrancado, não tiver mais dente. Esse dia vai chegar para todo mundo. Pastor, está jogando praga. Não estou jogando praga não, irmãos. Isso é a realidade da vida. E por mais perfeitos sejam os teus dentes, fui fazer o canal há poucos dias com a dentista, e eu falei para ela assim, mas esse dente essa parte que você vai fazer aí, eu posso comer um torresminho, alguma coisa? Você falou assim, pastor,
Deus que é Deus, faz as coisas boas e estraga, e eu não vou fazer também, não vai estragar? Quer dizer, ela já falou assim, eu não garanto nada, né? E é verdade. Irmãos, Deus faz tudo perfeito para nós, mas a coisa estraga. Quer uma coisa mais perfeita que um dente? A criança nasce sem dente, daqui a pouco os dentinhos aparecem aquela coisa, mas um dia aparece uma cárie, acabou. Isso acontece em nossas vidas. Então, eu quando era criança, adolescente, a criança com 9, 10 anos, nós quebrávamos aquela castanha de coquinho, chupava o coquinho, esse coquinho que dá nas palmeiras aí, chupava o coquinho, tentava quebrar aquela castanha no dente, ver quem tinha o dente mais forte. Olha a ignorância. Olha a ignorância. Irmãos, porque não tem entendimento do futuro. Hoje eu falo assim, meu Deus, quanto comia a azeitona e ficava mordendo a castanha para quebrar. Irmão, olha a ignorância. A gente não pensa no futuro. Aí hoje, quando dói o dente acontece alguma coisa, você fala assim, meu Deus, o que eu fiz lá atrás, hein? Hoje eu estou pagando por isso. Salomão tinha tudo para ter uma vida diferente do que teve. Mas no fim da vida ele entendeu isso. Isso aqui nos ensina uma coisa, irmãos. Nós também, muitas vezes, vamos refletir, só no final da vida, ou quando estivermos no leito de hospital, como acontece em visita pastoral. Chega lá no leito de hospital, meu amigo, todo mundo vira crente, missionário, todo mundo... Irmãos, a questão é hoje. É verdade, irmãos. Então Salomão diz aqui, e cessarem os moedores por já serem poucos. Quer dizer, já arrancou um, outro caiu e assim por diante. Isso acontece com todo mundo, a não ser que tenha dinheiro para fazer implante. Mas diz mais aqui ainda, olha, e por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas. O que é isso? Quer dizer, visão enfraquecida. Irmãos, graças a Deus, Deus deu sabedoria aos médicos, hoje, aos oftalmos, né? E hoje tem a cura da catarata, uma série de coisas. Mas a visão fraca chega para todo mundo. Tem exceção? Existe exceção. Mas mesmo com aquelas pessoas que têm a vista boa, muitas vezes tem outra debilidade no corpo físico. Chega para todo mundo. Então, irmãos, nós aprendemos muito com esse texto aqui. Agora no verso 4, Salomão diz uma coisa que é impressionante. E as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura. O que isso quer dizer? As duas portas da rua se fecharem. Os lábios, que já não conseguem falar como falar quando você era novo. Já não, a sua boca já se move mais. Você já prestou atenção que quando a pessoa, até uma certa idade, a pessoa tem uma voz. Depois de uma certa idade, a pessoa vai mudando a voz. A mesma coisa adolescente. A criança, adolescente, chega a uma certa idade, ele muda de voz. E depois de uma certa idade, torna a mudar de voz de novo. Uns fica rouco, outros fica uma voz muda. Por quê? Por causa do maxilar, por causa dos lábios. E Salomão deixa bem claro aqui, as duas portas se fecharem, veja bem, olha só, se fecharem, os lábios fechando, a pessoa já não consegue mais ter, mesmo que faça exercício, ter aquela flexibilidade como tinha antes. E deixa aqui uma coisa clara, e levantar a voz das aves. O que isso quer dizer? Olha só, e levantar a voz da ave, a audição enfraquecida. Eu já estou com 30% de audição perdida. Quando às vezes estou deitado assim, ouço alguma coisa assim, de que, para tentar, antes não ouvia, Isso acontece com todo mundo, irmãos. O ruído que nós vivemos hoje, no mundo que nós vivemos. Às vezes você trabalha numa empresa, e a empresa te dá o aparelho auricular para você colocar, e a pessoa não coloca, vou colocar isso não, atrapalha. Um dia você vai sentir falta daquele aparelho auricular lá, porque você vai sofrer as consequências daquele ruído.
Toma muito cuidado com isso. Outra coisa que diz aqui, veja bem, e levantar a voz das aves, quer dizer, a audição enfraquecida, e todas as vozes do canto se abaixarem, como diz aqui o versículo 4, e todas as vozes do canto se abaixarem. O que isso quer dizer, irmãos? Surdez fraca, percepção da melodia, você ouve a coisa, mas não entende. O que você falou mesmo? Quando é novo, né? Ouve bastante, né? Depois de uma certa idade, como é que foi mesmo? E agora? Irmãos, isso é ensinamento para nós, igreja do Senhor. Nós aprendemos muito com esse sábio Salomão. E diz mais uma coisa que ele diz aqui, olha, a surdez fraca, a percepção da melodia, mesmo que o som seja forte, chega fraco, o ouvido debilitado. Irmãos, esses abençoados que andam nesses carros aí que chega a balançar a janela, passa de madrugada, faz todos os alarmes disparar, esses coitados aí, o futuro desses coitados vai ser terrível. Porque, irmãos, não tem tímpano que aguente aquilo ali não. Não aguenta. Essas discotecas, aqueles alto volume, aquelas coisas todas, a pessoa fica ali 6, 8, 10 horas dentro daquele som ali. Irmãos, a coisa é complicada. Toma muito cuidado com isso. Mas é só isso, no verso 5, Salomão nos ensina aqui. Como também quando temeres que está no alto. Então também quando temeres que está no alto. Aqui, a maioria dos estudiosos entende aqui o sistema nervoso abalado. Irmãos, nós vivemos de uma época em que as pessoas estão com o nervo à flor da pele. As pessoas te xingam por qualquer coisa. As pessoas te ofendem por mínima coisa. As pessoas parece que não têm mais paciência. E quando quando também temeres que estão no alto. Então o que isso quer dizer? Sistema nervoso abalado. Vivemos em um mundo que as pessoas não cuidam mais do seu sistema nervoso. É todo mundo estressado. Irmãos, o cristão é para ser diferente, irmãos. Aonde está o fruto do Espírito Santo em nossas vidas? Como aprendemos hoje de manhã, que nós temos que ter o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. O cristão não pode ter o sistema nervoso abalado, não, irmãos. Agir como o ímpio age. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 5, diz que até nós falarmos o que eles fazem é pecado. E as pessoas vivem hoje estressadas como as pessoas naturais. Não, irmãos. Nós possuímos o Espírito Santo que nos dá paz, nos dá serenidade, nos dá tempo, porque a temperança. Nós temos que ter isso. Agora, por pouco que eu... Irmãos, espera aí, irmãos. Ô irmão, pelo amor de Deus. Nem por pouco, nem por muito. Vamos tomar cuidado com isso. Nós não podemos agir como as pessoas sem o Espírito Santo agem. Nós temos o Espírito Santo que dá controle emocional. Ah, mas eu sou sanguíneo. Não importa se você é sanguíneo, colérico ou fleumático. Não importa, Deus te fez, sabe que você é. Só que Ele sabe que o Espírito Santo dele dentro da tua vida vai mudar. Mudou de Pedro, porque não muda de cada um de nós. Pedro, quando Jesus falou assim, olha, vocês estão prontos para ir? Estamos. Olha, quantas espadas você tem? 2 espadas, basta, vamos para lá. Porque Jesus sabia o que Pedro ia fazer. Chegou lá, o servo do camarada foi lá tocar em Jesus, ele pegou a espada, cortou a orelha do camarada. Jesus colocou a orelha no lugar e o camarada fez um milagre lá no meio da confusão. Depois do Pentecoste, quando Pedro foi batizado com o Espírito Santo realmente, Pedro se tornou uma pessoa equilibrada. Foi para a cruz sem reclamar. Quando quiseram crucificar ele, como Jesus falou assim, não, eu não sou digno de morrer assim não. Me crucifica de outra maneira, de cabeça para baixo, mas assim não. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Olha só, nós temos que tomar cuidado com isso, porque nós não podemos deixar o nosso sistema nervoso ser abalado pelas coisas do dia a dia. Eu sei, irmãos, que muitas vezes é difícil.
Eu sei que todo mundo enfrenta a tribulação, todo mundo tem angústia, todo mundo tem problema, mas nós temos que ter um equilíbrio emocional. Porque senão, irmão, nós vamos nos dar mal conosco mesmo. Hoje o que mais existe são pessoas, irmãos. Olha, tem uma pesquisa aí que os cristãos estão sofrendo do mal do século, que é exatamente aquela crise como é que chama da alma aí? Essa crise. A pessoa entra na caverna, como é que chama? Depressão espiritual. Irmãos, o que é a depressão espiritual? A depressão espiritual vem através do cansaço espiritual. E como surge o cansaço espiritual? Quando a pessoa não cuida de si próprio. Porque quando a pessoa lê Bíblia, ora e busca cultuar a Deus, vai ser difícil ela chegar num cansaço espiritual. Vai ser difícil. Só entra exatamente nessa bendita depressão. Pode comprar aquele livro do Dr. Lloyd Jones, que é um dos melhores que existe no mundo, da editora APES. Depressão espiritual, suas causas e suas curas. Você vai ver que ali ele dá o remédio para você. A pessoa entra em depressão porque ela mesma é culpada. Ela não se cuida dela. E é o que nós aprendemos aqui nesse texto, na antropologia. As pessoas hoje sofrem depressão espiritual, têm cansaço espiritual, porque não se cuida, não lê Bíblia, não ora, às vezes só adora a Deus na igreja, em casa tem a oportunidade de adorar a Deus, fica no abençoado do Face, ou se não no Zap, né, na Sete Copas, não importa qual que é que seja, mas irmãos, cuidado com a tua vida, irmão, porque senão, ou você está semeando, você vai colher. Aí depois o sistema nervoso abalado, entrou no irracional, já não tem mais controle emocional. E a Bíblia fala que um abismo vai gerando um outro abismo. E de repente, irmãos, a pessoa está que nem Elias, está lá na caverna. Irmãos, cuidado. Vamos aprender, irmãos. Pastor, mas de domingo à noite, uma mensagem. Irmãos, é ensinamento. A Bíblia está aqui para nos ensinar. Nós estamos aqui para aprendermos. Não adianta nós sairmos daqui num culto emocional, pulando, saltitando, e chegar lá fora. O que foi que o pregador pregou? Foi uma bênção. O que foi que ele falou? Eu não entendi nada porque falou línguas estranhas demais. Mas que foi uma bênção, foi. Não, irmãos, o culto tem que ser racional. Tem que ser um culto de ensinamento. Vamos aprender com a palavra de Deus. A palavra de Deus é para nos ensinar. Então não deixe seu sistema nervoso ser abalado, porque você vai trazer prejuízo para você mesmo. Irmãos, eu conheci certa feita uma pessoa que ficou preso 12 anos. E ele disse para mim assim: Pedrosa, eu vou dizer uma coisa para você. Lá na cadeia eu pensava, por que eu fiz aquilo que eu poderia não ter feito? Eu fiz porque eu quis fazer. Adianta pensar depois que fez? Tem que pensar antes, irmão. Aqui ensinamento para nós. Isso aqui é precaução. Porque nós brasileiros, irmãos, não vamos ser hipócritas. Nós brasileiros trabalhamos com corretivo. Nós não trabalhamos com prevenção. A verdade é essa. O camarada só vai no médico quando já está todo desgraçado. Não faz prevenção de jeito nenhum. Se o médico fala assim, precisa fazer um exame disso, daquilo outro, existe exceção, existe. Mas a maioria só vai ao médico quando já está no bico do corvo, como diz a rapaziada por aí. Quando o urubu já está voando, ele fala, será que é eu? Aí ele vai para o médico. Irmão, cuidado com isso. Tomar cuidado. Nós temos que trabalhar com prevenção, não com correção. E a Bíblia é o livro da prevenção. Nos previne porque o nosso futuro não pertence a nós, pertence a Deus. Quem sabe o que vai acontecer amanhã aqui, na sua vida? Ninguém sabe, ninguém adivinha. Mas Deus sabe. Deus sabe de cada um de nós. Porque Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus sabe o passado, o presente e o futuro. Então o que acontece, irmãos?
Veja bem, nesse versículo 5 aqui também, existe uma outra coisa que Salomão diz aqui, olha. Como também quando temerem os que estão no alto e houver espantos no caminho. Houver espanto no caminho. Você agora, devido ao sistema nervoso abalado, a sua debilidade é total. Você não tem equilíbrio. Você não tem raciocínio lógico das coisas. Você faz coisas que você... Puxa vida. Por que eu fiz isso? Porque não se precaveu, irmão. Entrou naquela tese, deixa a vida me levar. Cuidado, irmão, não é assim não. A Bíblia nos ensina a ser diferente. E diz aqui o sábio Salomão aqui, ó. Como também quando temer os que estão no alto, que é o sistema nervoso abalado, quando houver espanto no caminho, e florescer a amendoeira. O que é florescer a amendoeira, irmãos? É os cabelos ficar branco. Agora já chegou na velhice. Irmãos, abra sua Bíblia comigo aí, no livro da Gênesis. No livro da Gênesis, capítulo 47, versículo 9. O livro da Gênesis, o livro dos princípios, o livro do começo, 47, versículo 9, diz assim, olha. E Jacó disse a Faraó, os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos, poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram os dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. Quanta gente, por não ter um conhecimento da palavra de Deus, e não ter um equilíbrio emocional, um raciocínio como deveria ter, lógico, vai chegar um dia lá, porque José chamou Faraó, e falou assim, ó, para Faraó, esse aqui é meu pai. E o Faraó perguntou para José, quais são os dias da tua vida? Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Vivi por viver. Irmãos, vivi por viver. Quantas pessoas vão dizer isso no fim da vida? Quantas pessoas, irmãos, por não aprenderem com a palavra de Deus, vivi por viver. Irmãos, está cheio de gente assim, porque não aceita o ensinamento da palavra de Deus. E quando acontece isso aqui, ó, florescer a mandoeira, chegou os cabelos brancos como os meus, a pessoa fala assim, meu Deus, como eu fiz coisas que não deveria fazer, como eu agi de maneira que não deveria ter agido dessa maneira. Por quê? Porque não teve um equilíbrio emocional, não teve uma instrução bíblica na sua vida. Mas que Deus venha nos ensinar. Outra coisa que diz aqui, irmão, nesse versículo 5, que nós vamos continuar lendo aqui, porque veja bem, olha, como também quando temer o que está no alto, e houver espanto no caminho, florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, um gafanhoto ser um peso. O que isso quer dizer? Nenhuma força física mais. Até uma caneca para tomar café é pesado, tremendo, né? Não suporta mais. Vai pegar uma garrafa de água para tomar água, cai da mão. Isso aqui acontece, irmãos, acontece. E nós temos que tomar cuidado para esse dia. E tem mais uma coisa hoje, irmãos. O Brasil hoje é um país de uma sociedade idosa. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. E diz mais uma coisa ainda. E perecer o apetite. Verso 5 aí, olha. Olha, e perecer o apetite. Quando você é novo, você come de tudo. Depois de uma certa idade, você já começa a não poder comer o que você comia antes. Quando você é novo, meu amigo, você come mortadela à noite, você não sente nada, né? Você come ovo frito, você come feijoada, você come o que você quiser. Depois de uma certa idade, para começar, o colesterol já começa a pesar, né?
o ácido úrico e tantas outras coisas, né? E dizem que o sábio Salomão pareceu apetite e disposição alimentar, aquele fastio, como diz o nordestino. A pessoa já não tem mais aquele desejo de comer como tinha. Tem alguns que mantêm, como no meu caso. Mas vai chegar o dia que não vai ter mais. Quer comer isso? Não, não quero. E outros, mais novo até, devido à circunstância da extravagância que fez o seu corpo, nada mais é agradável. Não tem mais comida boa. Tudo é ruim. Às vezes a comida é tão boa que a pessoa, a debilidade dela é tão grande que ela não sente sabor naquilo, não tem desejo de comer. O problema não é o alimento, o problema é a pessoa. E Salomão nos ensina exatamente isso. E diz mais uma outra coisa aqui, ó. Antes, no versículo 6, antes que despedace a cadeia de prata. Olha o que diz aqui Salomão aqui, olha. Antes que quebre a cadeia de prata. O que isso quer dizer? Olha, a paralisia, que muitas vezes é em qualquer membro do seu corpo. Às vezes você tem uma paralisia numa perna, num braço, num joelho. Meu irmão, um joelho doendo, só eu sei que eu passei há uns 2 meses atrás. Mas graças a Deus, Deus me abençoou. E graças a Deus, olha, hoje eu posso dizer assim, irmãos, a dor vem, mas Deus, nós temos um Deus que cuida de nós. Mas isso aqui acontece, irmãos. Olha só, parece um apetite. Antes que despedace a cadeia de prata, você tem uma paralisia, muitas vezes. Eu conheci uma pessoa há poucos dias, falou assim, olha, eu não sinto mais nada. Estava lá no dentista, não sinto mais nada da minha face. Paralisou tudo, não sinto mais nada. Outros é na mão, outros é no braço, outros na perna. Deus criou o ser humano para ficar assim, irmãos? Não, irmãos. A Bíblia fala que Deus criou o homem perfeito. Criou segundo a sua imagem, a sua semelhança. Mas o pecado trouxe a devassidão do ser humano e acabou com a natureza humana. O que Deus criou perfeito se tornou agora um problema para o próprio ser humano. Nós estamos vivendo hoje, irmãos, onde a gente muitas vezes prega-se tantas coisas e esquecemos de nós mesmos. Nós temos que tomar cuidado, porque nós, irmãos, temos que tomar cuidado de nós mesmos para não sofrermos a influência do mundo e pagarmos o preço da debilidade do nosso corpo. Mas outra coisa que Salomão diz aqui, irmãos, e se despedace o copo de ouro. Olha só, o copo de ouro. Está aqui no versículo 6, aqui, ó. E se despedace, olha, o cântaro do ouro junto à fonte. Aqui todos os estudiosos da antropologia, eles dizem exatamente que esse copo de ouro é o nosso cérebro. Irmãos, eu não gosto de falar de mim, não. Mas, irmãos, olha, eu tinha uma mente, eu tinha na minha mente gravado mais de 200 símbolos químicos. Às vezes tinha um princípio de incêndio, alguma coisa, chegava lá, que a gente tinha uma pasta com todos os símbolos químicos, né? Na viatura do bombeiro. Chegava lá, os caras nem iam ver. Pedroso, o que é isso aqui? Mas estava na ponta da língua. Lia o capítulo da Bíblia, no mínimo 30% eu gravava. Hoje, irmãos, não sei se você acontece isso, mas o sábio Salomão diz que acontece. Hoje eu leio o capítulo da Bíblia, tem que ler 4, 5 vezes para ter uma noção. Irmãos, uma criança, um adolescente, o que ele aprende na escola permanece. Por isso que a Bíblia fala, sabe, Salomão diz, ensina a criança o caminho que deve andar, porque ainda quando for velho vai se lembrar dele, vai lembrar do ensinamento. Grava na mente. Depois de velho, irmão, como diz o Mato Grossense, cavalo velho não aprende a marchar, não. É difícil. Irmão, tem que tomar muito cuidado com a nossa vida. O que você aprender agora, enquanto você é novo, é sadio, vai servir para você no futuro. Porque quando chegar lá no futuro, quando acontecer exatamente isso aqui, ó, com você, o seu copo de ouro se despedaçar, o seu cérebro deixar de funcionar como deve funcionar, ou for paralisado, meu irmão, acabou o ser humano.
Acabou o ser humano. Aquela pessoa que sai de casa, irmãos, e não sabe, onde é que eu estou mesmo? Ou a pessoa, se perde. Por que isso, irmãos? É o ser humano, a debilidade do ser humano. O nosso corpo físico, irmãos, ele nasce perfeito, Deus criou perfeito, e ele nasce no estado de perfeição para desenvolver. E pode desenvolver até numa perfeição humana, mas, como diz a medicina, tem um pico de ascendência depois de descendência. E o que acontece aqui? Despedaçou o copo de ouro, acabou o seu raciocínio natural, aquele poder que você tinha de gravar as coisas, de você assimilar as coisas, não existe mais. Ah, pastor, mas estou vendo pessoa com 90 anos de faculdade. Faz faculdade, eu vou te contar uma coisa, é um sofrimento. Meu irmão, quando você é jovem, o professor está falando lá no quadro, você de cabeça baixa escrevendo, você está ouvindo o que ele está falando, você está escrevendo e está gravando tudo no dia da prova, você lembra de tudo. Você lembra de tudo. Mas depois de uma certa idade, meu amigo, você tem que ouvir várias vezes para você lembrar de alguma coisa ainda. Mas vamos continuar aqui. Olha só, veja bem. Diz aqui exatamente sobre a questão do copo de ouro. Depois Salomão diz no versículo 6 aqui ainda, olha. E se despedace o cântaro junto à fonte. O que é esse cântaro junto à fonte? Os pulmões da pessoa já não tem mais aquela força para respirar. Já não tem mais aquela resistência. E a pessoa, por quê? Devido aos anos de vida, devido ao desgaste dos pulmões, a pessoa já não tem mais aquele fôlego que ela tinha. Então respira com dificuldade, sente cansaço. Por quê, irmãos? Você acha que Deus criou o ser humano para isso? Não. Mas o pecado e a vida que a pessoa muitas vezes não soube aproveitar, leva a isso. Quantas pessoas, irmãos, cristãos, estou falando de cristãos, por não cuidar do seu... Irmãos, caminhar é bom. Quem pode caminhar, caminha, irmãos. Irmãos, eu fico às vezes indignado, não é porque eu não tenho carro, não. Mas a pessoa mora na minha rua, abre portão, desce do carro, fecha portão, para ir na padaria comprar pão. E fica disputando uma vaga lá no estacionamento da padaria ainda, xingando, brigando com os outros ainda. Misericórdia, irmão. Não é complicado o ser humano. Pensa no céu. Você acha que andar faz até bem, 50 metros, 200 metros, você anda, é até bom para você. Irmãos, toma muito cuidado com isso aqui, olha. O despedaço e o canto junto à fonte, quer dizer, os seus pulmões já não têm mais a resistência que tinha quando jovem. Irmãos, quando a pessoa é jovem, você vai fazer, por exemplo, um teste de mergulho. Então você começa a fazer o treinamento. Na minha época era assim, fazer treinamento para você quanto tempo você consegue ficar embaixo da água sem a máscara, sem o oxigênio. Então você fica lá, a pessoa começa com 30 segundos, 40 segundos, 1 minuto. Tem pessoa que chegou, eu vi, esse eu falo que eu vi, 1 minuto e 12 segundos a pessoa fica embaixo da água, sem respirar. Ah, mas 1 minuto e 12 segundos eu fico. Você fica nada. Se você ficar 40 segundos, você é um herói. Irmão, não é fácil não. Mas a pessoa, quando é novo, tem resistência, o pulmão é novo, a pessoa consegue. Então o que acontece aqui agora, irmãos? Olha só, outra coisa do versículo 6 aqui, termina no versículo 6. E despedace a roda junto ao poço. Que é isso junto à fonte aqui? Os pulmões da pessoa. Mas agora o coração partido. Quer dizer, um coração agora desanimado, desiludido. Ah, meu Deus, se Deus me desse mais 10 anos de vida, para quê, irmãos? Para quê? Irmãos, levanta de manhã, não estou criticando, a necessidade médico deu, tem que tomar mesmo. Às vezes tem pessoa que levanta de manhã, já levanta 4, 5 comprimidos na mão, assim, de primeira coisa que faz. Por que isso, irmãos?
Por causa do pecado, que o ser humano foi injetado do ser humano através de Adão, debilitou nosso corpo. Mas Deus quer que nós venhamos a ser preservados pelo Espírito Santo, que nós venhamos a ser nova criatura, ser nova pessoa. Nós venhamos a ser exatamente, irmãos, olha, pessoas atuantes na mão de Deus. Deus quer renovar nossas forças. Deus quer nos ensinar a sermos, irmãos, pessoas diferentes nesse mundo. A igreja tem que ser diferente desse mundo, irmãos. Nós temos que aprender a ser diferente desse mundo. Mas diz mais uma coisa aqui agora no versículo 7. E o pó volte à terra como era. Quer dizer, o corpo morreu, volta para o pó. Mas o espírito volta a Deus que deu. Esse nosso corpo um dia vai voltar para Deus. Mas o mais importante nosso é o nosso espírito voltar para o Senhor. Podemos sofrer todas as debilidades da vida, como diz sábio Salomão aqui, ó. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Mas o importante é que nós podemos sofrer tudo isso, mas numa coisa nós temos a convicção e a certeza, que o nosso espírito e a nossa alma estará com o Senhor. Irmãos, como diz a Bíblia Sagrada, irmãos, lá em Efésios capítulo 5, verso 14... Olha, Paulo diz, levanta que dorme, levanta dos mortos, Cristo te esclarecerá. E Paulo vai dizendo, não vos embriagueis com vinho desacontente de devassidão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Deus quer fazer de nós pessoas diferentes desse mundo, que nós venhamos marcar essa sociedade, irmãos, não pelas qualidades deles, mas pelas qualidades que Deus quer de cada um de nós, qualidades naturais que Deus nos deu e capacidade para sermos diferentes. Não é, isso aqui não é ilusão não, irmãos. Isso aqui é ensinamento da palavra de Deus. Irmãos, nós vivemos numa época que nós estamos tendo muito cuidado com isso. Sabe por quê, irmãos? O fôlego de vida, como às vezes é falado por uma certa seita aí, que o Espírito é fôlego de vida e acabou, e o Espírito Santo é uma força ativa, que não é. O Espírito Santo é uma pessoa, é Deus, Espírito, é a terceira pessoa da Trindade, e Deus nos dá gratuitamente, através da salvação em Cristo, e da obra de Cristo feita em nossas vidas, e na regeneração. Irmãos, Deus quer fazer da sua igreja um povo vigoroso, um povo preparado para enfrentar as dificuldades da vida. Quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, irmãos, todos esses problemas aqui que Salomão apresenta aqui, não vai ser problema, porque nós estamos cheios do Espírito Santo. Mas todos esses problemas que foi apresentado aqui, se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, vai ser um problema maior para a nossa mente. Nós vamos pensar, irmãos, muitas vezes, por que as pessoas se suicidam? Porque nesses momentos de tribulação da vida, ela não tem o que você tem, o que eu tenho, que é o Espírito Santo agindo em nós. Então leva ao desespero, ao desequilíbrio. Mas Deus quer nos encher do Espírito Santo, porque tudo isso aqui acontece com todo ser humano. Isso aqui é ensinamento para o nosso corpo físico. Sempre falo, hoje, às vezes a pessoa é bonitinha, é bonitinho, mas um dia você vai alcançar a velhice, e você já não vai ser mais bonitinha, vai ser a velha, e você não vai ser mais o bonitinho, você vai ser o coroa. Isso é ensinamento para nós. Então, nós temos que saber o que estamos semeando para o nosso futuro. A vida passa, irmãos, a nossa vida passa. Às vezes eu passo na Goiás aqui em frente ao General Motors, um dia parou no farol lá o ônibus lá, que vem de Santo André, e eu fiquei olhando e falei assim, meu Deus, eu entrei aqui, tinha 20 anos de idade. Às vezes eu começo a lembrar de mim e falo, Jesus querido, olha, a vida passou. A vida passou. A tua vida passa. Mas preserve aquilo que Deus te deu. O ensinamento, a redundância é essa. Preserve o melhor que você puder, aquilo que Deus te deu. Porque, irmãos, as consequências do pecado já está preparada para todos nós. Isso aqui é as consequências do pecado preparado para todo ser humano. Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos. Passamos nessa vida e cada um
faz exatamente aquilo que quer fazer da sua vida. Mas de uma coisa nós temos que ser conscientes, irmãos. Versículo 8. Vaidade de vaidades, o pregador, tudo é vaidade. Se nós não tivermos cuidado, irmãos, vamos chegar um dia e dizer como Jacó: poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida. Vivi por viver. Sofro as consequências por não ter tido um equilíbrio emocional e espiritual. Estou pagando o preço por não ter exatamente aprendido a fazer a coisa certa. Que Deus venha nos ajudar, irmãos. Que Deus venha nos ajudar. Deus sabe o que faz. Não era para mim pregar, mas essa mensagem Deus colocou no meu coração quando eu recebi na quarta-feira essa mensagem. Eu fiquei pensando, falei, é verdade, olha só. A pessoa começa a vida querendo crescer, querendo ficar velho, depois, quer voltar na infância, de César? Quer voltar na infância, Flávia? Quer voltar. Quem é que não queria voltar na infância, Quem não queria, Mas acontece que não volta mais. Passou a vida já foi. E a gente, às vezes, muitas vezes fala assim, ai, que saudade. Todos nós vamos um dia lembrar do sábio Salomão. Todos nós. E que Deus nos ajude a lembrarmos, não com pesar, mas lembrarmos dos ensinamentos dele para nós preservarmos aquilo que Deus nos deu. Amém, irmãos? Vamos.